Olá, estamos de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal Estrela da Manhã Podcast. É uma honra poder compartilhar com você um pouco mais da Palavra de Deus, um pouco mais de uma mensagem de fé, de esperança, de encorajamento, que primeiro serve para mim e depois tenho certeza que servirá para você. Bom, hoje o tema que eu quero refletir com você, na sua companhia, é: Deus não te deu um espírito de covardia. Eu desafio alguém a me provar que Deus deu espírito de covardia para alguém. Deus não deu. Deus nos deu um espírito de ousadia. Mas como começa esse espírito de covardia? Ele começa com o medo, né? E vamos direto ao ponto, porque o medo, o que ele faz? O medo, ele paralisa. O medo, ele não te deixa sair do lugar. Quantas pessoas têm medo de falar em público? Tem pessoas que têm medo do novo. Tem gente que tem medo de vencer na vida. Ai, o que vai ser de mim se eu vencer? Tem gente que tem medo de prosperar. Parece loucura uma coisa dessa, mas tem gente que tem medo de prosperar, porque tem uma crença limitante dentro da cabeça dela, que ela acredita que ela nasceu para ter só aquilo, o arroz com feijão e pronto, nada mais. Isso não tem a ver com a questão do contentamento, né? Porque a gente tem que saber viver todas as fases da nossa vida, mas existe uma questão muito mais complexa aí. Você não querer prosperar, você não querer avançar, você ter medo de inovar, você ter medo de dar um passo adiante. As pessoas que sentem medo e dizem que servem a Deus, na verdade, elas não confiam plenamente em Deus. Porque aquele que confia sabe que o Senhor está lá no futuro e que o Senhor sabe tudo o que vai acontecer. E que se o Senhor é o meu guia, é a luz dos meus caminhos, a quem eu devo temer? Então, a gente tem que parar realmente com essas crenças limitantes do que, o vizinho pode, o amigo pode, todo mundo pode. Mas eu acho que isso não é pra mim. Eu acho que conquistar não é pra mim. Esse emprego aqui, eu ganho mal, mas tá dando pra viver. Deus não te chamou pra você viver de qualquer maneira. Deus te chamou para você ser uma águia e não uma galinha. Sabe por quê? O que a galinha faz o dia inteiro? Ela fica comendo olhando para o chão. O Senhor te fez como águia. A palavra do Senhor, ela fala, ela afirma que você vai voar como águia. O Senhor nunca vai te comparar a algo inferior. O Senhor sempre quer te ver por cima e não por baixo. Então, por que você quer ser algo inferior? Por que você quer ser algo insignificante? Por que você quer levar uma vida medíocre? Então, o nosso Deus é um Deus grande. E prosperidade não está atrelada apenas a dinheiro, não, gente. Prosperidade é você ser feliz. É você ter harmonia em casa, é você ter paz, é você ter amor pelas pessoas, é você ter saúde, é você ter realmente uma plenitude da presença de Deus. Muitas pessoas só pregam prosperidade atrelada a dinheiro, e não é só isso, não é sobre isso, né? E nós, enquanto povo de Deus, nós temos sim todas as nossas fases aí de luta, de guerra, mas não é pra gente permanecer no deserto, porque deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem, e nós não temos que ficar 40 anos andando em círculo por desobediência, por medo, por esse espírito de pequenez, esse espírito de inferioridade. Quem falou que você não pode ser um grande empresário? Quem foi que disse que quando você sair dessa empresa onde você trabalha hoje, que Deus não vai escrever uma nova história para você? É um ciclo que se encerra e ponto final. Eu tenho a minha consciência muito tranquila, que eu não tenho dependência emocional de emprego. E a gente vai aprendendo com o passar do tempo, sabe por quê? Porque a nossa dependência, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não adianta ter o emprego dos sonhos se o Senhor não for com você naquele lugar. Você não suporta um dia. Você não avança. Então, nós temos que cumprir o nosso propósito onde nós estamos. Nós não temos que sair desse lugar sem antes Deus confirmar isso pra gente. Nós não podemos dar nenhum passo na nossa vida que não seja autorizado pelo Senhor. E para saber qual é a vontade de Deus, o que a gente tem que fazer? Ter relacionamento com Ele. Ter intimidade com Ele. Permitir que o Senhor acesse a nossa vida totalmente e completamente, todos os dias. Sabe, acordar pela manhã e falar: Senhor, o meu dia está nas suas mãos. Porque nós fazemos planos, nós desejamos conquistar algumas coisas,
Mas será que é bom pra gente? Será que realmente é o tempo? Então nós sabemos viver, sabemos conviver com as nossas limitações, mas nós não podemos aceitar viver na limitação para sempre. Eu conheço uma pessoa que é batalhadora e guerreira, mas está sempre em dificuldade e serve a Deus. Algum princípio está deixando de cumprir. E essa reflexão serve também para mim. Em que áreas da minha vida eu não estou rompendo? O que eu estou deixando de fazer? Quais princípios eu estou deixando de seguir? Porque o Senhor, Ele nos garante vitória. Então, por qual razão nós vamos viver crenças limitantes dizendo o tempo todo, eu não posso, isso não é para mim, é para os outros? Até quando você vai viver do testemunho dos outros? É melhor você contar o seu próprio testemunho, né? Então, essa questão de você ter essa vida limitada, são circunstâncias, mas peraí, você precisa se posicionar e falar, Senhor, eu me coloco em pé, eu decido confiar no Senhor plenamente, haja o que houver, eu sei que o Senhor cuida de mim. Se hoje eu não tiver mais o trabalho, se hoje eu não tiver mais esse emprego, eu tenho certeza que o Senhor vai prover. Não sei de que maneira, mas o Senhor vai prover. Eu quero até abrir um parênteses aqui, que quando eu tive meu filho, eu abdiquei da minha profissão e eu fiquei uns 3 anos cuidando do Brian, vivendo mesmo a maternidade, isso foi maravilhoso pra mim. Só que chegou um momento em que eu falei, poxa, a minha vida profissional acabou, o que eu vou fazer? Né? Eu queria me encontrar novamente, eu queria ser útil, né, no mercado de trabalho. Só que aí você imagina, uma pessoa que ficou 3 anos parada, ela tem uma lacuna enorme no currículo. Mesmo com uma experiência bacana, uma bagagem legal, sabe? O mercado, ele não vai dar abertura tão facilmente para uma pessoa que ficou 3 anos parada. E aquilo foi começando a me dar uma angústia, e eu falei pro Senhor, eu amo ser mãe, mas eu não quero apenas ser apenas mãe, dona de casa, o meu perfil profissional, eu quero exercer a minha profissão, eu estudei para isso, eu gosto do que eu faço, mas eu não via oportunidade em lugar algum. As pessoas que eu ajudei no passado, elas sequer se importavam, porque hoje elas estavam bem, né? Então a gente nem precisa esperar gratidão da parte de ninguém, né? A gente tem que realmente apenas segurar nos pés de Jesus. E o que aconteceu? Eu comecei a entrar num estágio de cobrança interna, porque eu queria trabalhar, eu queria produzir, e eu não queria mais depender financeiramente do meu esposo, por mais que seja um esposo maravilhoso, um esposo que supre todas as necessidades da nossa casa. Um marido assim, que curte a paternidade, e não havia nenhuma porta para mim. Mas quando eu parei de chorar e eu passei a confiar, o Senhor criou a porta. Essa porta não existia no mercado. O Senhor foi lá e criou. E em qualquer outro momento eu vou contar essa experiência para você. Porque onde ninguém me dava a oportunidade, o Senhor falou, eu crio a oportunidade. Eu não precisei de amigo, eu não precisei de conhecido, eu não precisei de indicação. Porque quem me colocou, quem providenciou uma cadeira para eu sentar foi o Senhor. Então, toda a honra, toda a glória, todo o mérito é dele. Concluindo, né? O Senhor, ele transforma, o Senhor cria porta onde não tem porta. Então, é importante que nós passamos a viver realmente o evangelho de verdade, e não só ficar ouvindo o testemunho das pessoas. E é muito importante a gente se posicionar, porque muitas vezes as coisas não acontecem por falta de posicionamento. O Senhor quer ver a nossa postura. Ele não perguntou pro cego, o que queres que eu te faça? Gente, é óbvio que o cego queria ver. Mas o que o Senhor esperava dele? Ele esperava posicionamento. Ele queria ouvir resposta, ele queria ouvir da boca da pessoa. Então hoje a gente tem que realmente refletir como está a nossa vida, se estamos aí andando uns 40 anos no deserto, por que a gente não consegue romper, por que parece que para todo mundo é fácil e para a gente não é. É que na verdade nos falta posicionamento. Tem uma amiga muito querida que ela defende um método dela, que é o método CAESP, que é o corpo, alma e espírito, que precisam estar alinhados e bem ajustados para que as coisas comecem a fluir e realmente fluem. Nós precisamos ser constantes, disciplinados, e quem diz que isso é fácil? Eu, por exemplo, me matriculei na academia.
Precisava ser constante e precisava ser disciplinada. Até agora eu não consegui ser tão constante, tão disciplinada. Mas há de dentro de mim essa vontade de mudar isso, e eu vou mudar isso. Porque nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando em direção àquele que é perfeito. Então, que essa reflexão hoje possa abrir a sua mente. Porque você não foi feito para ser galinha, você foi feito para ser águia, você foi feito para andar sobre as águas, para pisar serpentes e escorpiões, para expulsar demônios em nome de Jesus. Deus não te fez para qualquer coisa. Deus não te fez para ser um peso na terra. Deus te fez para ser um canal de bênção aqui na terra, na vida das pessoas. E a sua vida, ela precisa ser referência, porque você será a única Bíblia que muitas pessoas irão ler. É o seu testemunho, é a sua história de vida, é como você leva uma conduta de cristão no seu ambiente de trabalho, na faculdade, na sua vizinhança. As pessoas olham para você e elas precisam enxergar Jesus em você. Então, pelo amor de Deus, deixe de ser realmente uma pessoa com pensamentos limitantes. Porque se o mundo está olhando para você, eles querem ver Deus em você. Então você não pode ser um derrotado, um fracassado, um falido, uma pessoa que deve, que não paga. Você tem que ter palavra, você deve falar e cumprir. Você tem que ter propósito, você tem que ter respeito. É isso, gente. É o evangelho genuíno cristão, ser cristão. Não é fácil, mas é prazeroso quando você está alinhado com o Espírito Santo. Bom, eu tinha outras coisas para falar aqui, mas numa outra oportunidade eu volto aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Espero realmente que você coloque em prática essa nova mentalidade. Renovai a vossa mente, porque o Senhor, Ele tem coisas grandes para entregar. E você só vai ver a mão de Deus quando você tirar a sua mão daí. Não pode confiar em Deus desconfiando. Tem que ser aquele filho que se lança de olhos fechados e sabe, tem certeza de que o Senhor está ali para te receber de braços abertos. Então, que esse ano ainda, que nós estamos aí na metade do ano, você possa romper, que eu possa romper, que a minha família possa romper em todas as áreas que até hoje estavam estagnadas. Ok? Que Deus abençoe você, a sua vida. E deixa aí nos comentários qual é a área da sua vida que você precisa romper. E vamos caminhar juntos, orando uns pelos outros, porque esse é o nosso propósito aqui na Terra. Apoiar uns aos outros e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Um grande abraço. Fique com